Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas. E eu trago pra vocês, cara, uma revista que nesse momento tá em bastante evidência por causa do evento que vai rolar agora na Marvel aqui no Brasil, pela Panini, que é Guerras Secretas. Guerras Secretas, na verdade, é uma homenagem e uma, talvez até continuação, podemos dizer assim, de uma grande saga, a primeira grande saga da Marvel, o primeiro grande crossover da Marvel, que foi a primeira vez que eles realmente fizeram uma edição, assim, em várias partes e que juntava personagens de todo o universo Marvel, que foi Guerras Secretas Secret Wars de 1984. Mas essa proposta, cara, por mais que pareça que foi algo baseado meramente na criatividade editorial, não foi por aí não. Guerras Secretas original de 84 foi feita basicamente para vender bonequinhos da Mattel. Mattel fechou um contrato com a Marvel, que estava doida para licenciar produtos, e acabou que licenciou. E a Mattel meio que obrigou a Marvel a fazer algum evento que promovesse os bonequinhos. E ainda por cima ditou o nome do quadrinho. Então olha só, Secret e Wars são duas palavras que vendem muito bem para crianças. Então, por favor, esse é o nome da série. E aí eis que sai Secret Wars, Guerras Secretas, publicado aqui no Brasil já várias vezes, desde lá de 86, pela editora Abril, numa minissérie terrível, em 12 partes, que a Abril fez o favor de limar personagens. É isso mesmo, cara, ela chegou a cortar personagens do quadrinho. Vocês verem o que a Abril fazia com a gente. Depois foi republicado na revista Teia do Aranha em 94, depois foi republicado de novo pela Panini em 2008, num encadernado de luxo, que era em capa cartão, mas que tinha papel LWC dentro, não, era papel couché dentro. Custava R$50 o encadernado com as duas edições. Finalmente, a gente teve na edição número 39 e 41 da coleção Capa Preta da Salvat, Guerras Secretas compilada em duas edições, e a mais recente versão dela, que está chegando na banca agora, Coleção Histórica Marvel Guerras Secretas. 4 volumes trazendo os 12 volumes originais da série, mais algumas edições extras. Mas aí é que entra o ponto, cara, se vale a pena comprar ou não. Obviamente essa decisão é única e exclusiva sua, né? Óbvio, quem vai pagar é você, tá? Minha opinião, tá? Se você quiser saber a minha opinião, se você tiver a oportunidade de comprar agora essa daqui, compre, tá? Embora sejam duas e o valor atualmente seja de R$40 por edição, a gente vai estar pagando R$80 na coleção Guerras Secretas. Aqui você tem capa dura, papel couché e mais alguns extras falando sobre os bonequinhos, sobre os artistas que participaram disso aqui, tá? Tem algumas páginas a mais. Coleção Histórica Marvel, 4 edições custando R$23,90 cada um. E obviamente você ganha a caixinha. Só que em compensação você vai pagar R$96 por um material com papel offset, que é um papel inferior, com capa cartão, um acabamento não tão de luxo assim, um acabamento normal. Ah, Rodrigo, mas lá tem algumas historinhas a mais. Tem, cara, mas naquela época não existia o conceito de tie-ins e de minisséries para agregar no valor, agregar a história na minissérie principal, tá? Embora tenham havido algumas mudanças e algumas repercussões do Guerras Secretas no universo Marvel, essas edições, cara, são edições bem genéricas das revistas mensais da época e eu não sei até que ponto realmente vale. Mas aí, obviamente, fica a seu critério. Se você gosta do padrão, coleção Histórica Marvel, se você quer a caixinha, aí é contigo. Se você vai comprar essa versão ou a outra, não interessa. Eu só acho que você tem que ler esse material. Rodrigo, ele é maravilhoso, sensacional, incrível? Não, muito longe disso, tá? Mas eu acho que ele entra naquelas histórias que você tem que ler um dia. É a primeira grande saga, é o primeiro grande crossover da Marvel, um dos primeiros grandes eventos do mundo dos quadrinhos, tá? Por muito tempo foi a coisa mais importante. E a importância é tão grande que agora, quando a Panini, a Marvel resolve realmente reformular o universo dela com uma mega saga, com um mega evento, é justamente Guerras Secretas de novo, tá? E alguns princípios, alguns detalhes lá do primeiro Guerras Secretas de 84 são reutilizados aí 31 anos depois em Guerras Secretas, que seria na verdade Guerras Secretas 4 já, porque já houve uma Guerras Secretas 2 e um outro evento que seria Guerras Secretas 3 lá no passado distante, beleza?
escolha a versão que você quiser. Essa parte tá superada. Pá, vamos falar da história, cara. Uma história escrita em 84, mas infelizmente que envelheceu mal. Como a proposta inicial era agradar a Mattel e fazer um evento para vender bonequinho, a gente sente que houve uma correria na confecção do material. Você sente que eles pegaram o Jim Shooter, que era um ótimo roteirista da Marvel na época, mas que ele não tinha assim um grande conhecimento dos personagens. E é muito diferente do que é hoje. A Marvel naquela época ela não era tão grande, tão conhecida quanto ela é hoje, tá? Naquela época a DC já era muito forte. A gente tinha o seriado do Superman, do Batman lá da década de 60, que continuava passando. A gente tinha o filme do Superman de 79, do fim da década de 70. Então a DC, cara, já era uma coisa muito grande pra todo mundo. A Marvel era muito desconhecida. O pessoal conhecia o Hulk por causa do filme, conhecia o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha sempre teve desenho. Mas, por exemplo, os X-Men ninguém conhecia direito. Embora nos quadrinhos eles estivessem num momento de grande sucesso, mas eles não eram altamente difundidos até o desenho de 92, cara, que realmente explodiu tudo. Mas eles eram mais fracos na época. Então, eles fizeram um quadrinho meio genérico, com um roteiro, cara, que passa por alguns momentos muito interessantes, principalmente na reta final das 12 edições. As 6 últimas edições, a história realmente cresce e fica bem mais interessante. Mas ela é uma história, cara, repleta de absurdos e coisas realmente bizarras, tá? A proposta inicial é a seguinte: Beyonder, um ser intergaláctico, uma divindade, ele resolve fazer um experimento com os humanos. Ele fica intrigado com os heróis e tudo mais. Meu Deus, o que é isso? E ele pega os principais heróis da Marvel no momento. Tá? Pegou uma parte dos Vingadores, dos X-Men, o Homem-Aranha, o Hulk, o Quarteto Fantástico e botou num planeta totalmente criado para ser esse evento e pegou os principais vilões. A escolha dos vilões é altamente questionável, porque embora a gente tenha o Doutor Destino, um Octopus ali, a gente também tem o Galactus, que não seria bem um vilão da Terra, mas acabou entrando para compor a história. A gente tem metade dos vilões sendo compostos pela Gangue da Demolição, que nunca foram lá um grande grupo de vilões, né? Aí tem o Lagarto, tem... É uma escolha meio coisa. Tem o Ultron também no meio. Bom, essa parte aí deixa quieto, tá? Mas a ideia é que eles briguem entre eles nesse planeta e a equipe vencedora vai ter direito a realizar todos os seus desejos. Essa é a ideia, cara, da história. A ideia era botar todo mundo junto pra cair na porrada. É basicamente isso. Só que dentro dessa história, cara, como eu disse, rolam coisas extremamente absurdas. Parece que além da história ser corrida, o Jim Shooter ele não tinha grande conhecimento sobre todos os personagens. Então a gente vê algumas alianças improváveis acontecendo, algumas coisas realmente bizarras, tanto da personalidade quanto da forma de agir de alguns personagens, e que além de ser bizarro, tá fora do roteiro da época, tá? Você pega a coleção histórica Marvel da década de 70, com historinhas da década de 70, você vê que o roteiro era uma coisa mais bobinha, mais inocente, só que na década de 80 isso já tinha evoluído. E essa revista de 84 me parece algo escrito no passado, entendeu? Algo sem tanta profundidade. É o que eu falei, depois da 6ª edição ela dá uma melhorada muito grande, mas o começo é muito estranho, tá? Então tem absurdos, tem números completamente absurdos, como a nave do Galactus, que é do tamanho de um sistema solar, embora ele tenha 18 metros de altura, tá? A nave dele é do tamanho de um sistema solar, ele não consegue nem andar pela própria nave, né? É surreal. A gente tem alianças improváveis, como eu disse, da Vespa com o Magneto, e, cara, tem algumas coisas muito bizarras. Como eu disse pra vocês, parece que ele não conhece tão bem o personagem. Tem algumas batalhas que não tem nenhum sentido. Os X-Men inteiros, o grupo inteiro dos X-Men apanha pra Vespa. A Vespa sozinha dá cabo dos X-Men. E aí depois tem horas que os X-Men são super poderosos, mas todos apanharam pra Vespa. Cara, tem esse tipo de coisa assim. Tem, por exemplo, o Hulk segurando toda uma cordilheira de montanhas nas costas. Aí eles dizem que pesa não sei quantas bilhões de toneladas, mas o Hulk tá segurando. Você vai ver, cara, realmente coisas extremamente bizarras, e bizarras até em outro nível. Como, por exemplo, uns comentários de uma hora que surge o Thor com a Encanto, e aí alguém da Gangue da Demolição pergunta se eles estavam transando.
Cara, tu se assustou, mas é isso que tem aqui na revista. E tem uma hora também que o Galactus tá assim, num morro, assim, do lado de uma cidadezinha. E aí o Tocha tá lá de graça com uma alienígena daquele lugar e tal. O Galactus tá ali, mas ele chega pra menina. Aí, será que vai rolar um rally rola agora? O que você acha? Cara, tem esse tipo de coisa. Tem muita coisa bizarra. Tem momentos bem fracos mesmo da história, com absurdos extremos, com algumas coisas bem bobinhas. Você vai ver o Coisa e o Garra Sônica brincando de, sei lá... cara. Mas tem umas coisas legais. E como eu disse, cara, é uma coisa histórica. É algo que você tem que ler, porque é o primeiro grande crossover. E não é uma história de toda ruim, não. Tem muita coisa legal. E isso serviu também para alterar muitas coisas no universo Marvel. Embora a maioria delas não seja mais sentido até hoje, elas tenham se diluído com o passar do tempo, como Mulher Hulk no Quarteto Fantástico, como o surgimento de uma nova Mulher-Aranha. Tem inclusive o surgimento de outros personagens, como a Titânia, que é outro momento bizarro da história. Simplesmente do nada, o Doutor Destino... Agora eu vou criar 2 novas vilãs com essas 2 meninas que se prontificaram. Peraí, estou num planeta totalmente isolado. 2 mulheres humanas surgem do nada querendo ser super vilões. É isso aí. Então, no meio desses absurdos tem uma historinha legal, tem umas coisas legais. A gente vai ver o surgimento do simbionte alienígena, o uniforme negro do Homem-Aranha, que futuramente viraria o Venom. Vocês estão vendo aqui na minha camisa? Pá! Isso mesmo. Então, tem muita coisa importante aqui, cara. E é uma história que no final das contas é legalzinha. Não é a melhor história de todos os tempos. Ela não é tão bem escrita, complexa e bonita quanto Crise nas Infinitas Terras. Não. Mas é um mega evento e é algo que eu realmente acho que você tem que ler, tá? Outra coisa que é um pouco fraca, que mostra que o trabalho foi corrido e meio deixado de lado algum capricho, é que o desenhista, o Mike Zeck, é esse mesmo o nome dele, Mike Zeck, isso aí. Ele é um excelente desenhista, cara. A gente tem a coleção Capa Vermelha da Salvat com um arco de histórias do Justiceiro, que é o Mike Zeck que desenha, e é incrível. E a própria revista do Homem-Aranha também, Última Caçada de Kraven, tem arte do Mike Zeck. E você vê que ele é um senhor desenhista. Mas a gente vê algumas artes, em alguns momentos, muito legais nessa revista, em alguns muito deixado de lado, cara. Você vê muita coisa tosca, que provavelmente eles correram com essas 2 edições nos Estados Unidos. Foi uma série anual, mas talvez ela tenha sido feita na correria mesmo, tá? Então é isso, cara. Eu acho que você tem que ler, eu acho que você tem que ter esse material. É algo daqueles indispensáveis, principalmente para os fãs da Marvel, beleza? Mesmo que seja só pelos momentos históricos e pela historicidade da revista em si. A versão que você vai escolher fica a seu critério, Panini, com coleção histórica Marvel, ou a versão da Salvat, embora eu ache, na minha opinião, a versão da Salvat mais interessante, que é a versão mais luxuosa que a gente já teve publicada no Brasil até hoje. Eu acho que o custo-benefício dela é bom, tá? Então, Mega Saga da Marvel, primeiro grande crossover, baseado em bonequinhos que foram um fracasso de vendas, porque eles eram muito toscos. Cara, eles eram tão toscos até pra época, e tomaram porrada dos superpowers da DC, que eram infinitamente superiores. Uma saga que você tem que dar uma olhada, independente de qual versão você compre, mas fica esperto, cara, e aproveita essa oportunidade. Até porque vão haver algumas referências, algumas coisas agora no Guerras Secretas que vai rolar. Inclusive, só pra fechar aqui o programa, tem uma das sagas que eu sei que é até fraca, mas tem uma das minisséries de tie-in que compõe ali o Guerras Secretas que vai sair agora, e provavelmente essa vai chegar no Brasil. Ela se chama As Secretas Guerras Secretas do Deadpool. O Deadpool não tinha sido inventado ainda, ele é um personagem dos anos 90. Ele ainda não tinha sido criado aqui durante Guerras Secretas, né? Então ele não aparece na revista. Mas uma das minisséries que vai sair agora, aqui provavelmente no Brasil vai sair, mas que lá fora já saiu, o Deadpool participou dessas Guerras Secretas. Só que as guerras dele eram tão secretas que ninguém viu, ninguém soube que ele participou daquilo. Deve ser coisa bizarra de Deadpool participando dessa coisa muito bizarra que é isso aqui, né? Então talvez ele esteja vendo os heróis de longe, ele tá lá. Não sei, mas se chegar aqui eu vou comprar e a gente vê qual é, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil. Eu já tinha feito um programa desse, pra você ter ideia, cara, nem tudo vai pro ar.
Eu tenho um programa desse que deu 42 minutos. Eu falei, meu Deus, eu não posso tacar esse troço no ar. Aí eu fiz de novo agora com 15. Então, se vocês gostaram, qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês sabem, deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueçam de dar uma curtidinha no vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo, que tá sensacional, cara. E pra galera nova, muito bem-vindos ao canal. Se acostumem que os vídeos aqui são maiorzinhos mesmo, que eu gosto de falar muito, mas é o estilo do canal mesmo, tá bom? Então foi isso aí, pessoal, e até o próximo Crise nas Infinitas Barbas. Yeah!